Olá, queridos irmãos, dúvida de hoje na tela. A dúvida é a seguinte: eu tenho uma dúvida. No começo da Bíblia nós vemos que existiam muitos casamentos entre parentes próximos e depois isso foi proibido por Deus. Por que no começo da humanidade Deus permitia o incesto e hoje em dia ele é considerado um pecado? Isso não é algo um pouco incoerente? Muito obrigado, querido irmão, pela sua dúvida. De fato, nós temos aqui uma dificuldade muito grande de compreensão dessa questão, principalmente de coisas que eram feitas no começo lá da humanidade e depois Deus proíbe por lei. Mas nós vamos entender isso em detalhes no estudo de hoje. E você que me assiste agora, tem dúvida da Bíblia? Coloca aqui nos comentários. Sua dúvida pode ser selecionada e ser o próximo vídeo aqui do canal. Lembrando que tem vídeo novo. Segunda a sexta, 15 horas. Já marca aí na sua agenda. Você tem compromisso todos os dias para estudar a palavra de Deus. Então isso é motivo suficiente para você fazer parte da nossa comunidade de estudos bíblicos. Embaixo desse vídeo tem o botão de inscrever-se. Faça a sua inscrição, participe aqui com a gente, tudo gratuitamente pelo YouTube. Se você ainda não me conhece, eu sou o presbítero André Sanches, eu sou autor desse canal. Já tem mais de 15 anos que eu faço esse tipo de trabalho, produzindo conteúdos, dando aulas presencialmente e também aqui na internet, ensinando a Bíblia para quem ama aprendê-la. Sempre de forma simples, descomplicada, sem aquela linguagem complicada da teologia. Então vamos até a minha lousa de explicações aprender hoje sobre esse tema. E eu peço a você, gostou do vídeo? Deixe então seu like. Deixe também um comentário falando um pouquinho da sua opinião sobre esse assunto para que a gente possa crescer cada vez mais. Vamos lá então aprender. Então vamos lá, texto na tela. Vamos começar com o texto de Levítico, capítulo 18, versículo de número 6, que diz o seguinte: nenhum homem se chegará a qualquer parenta da sua carne. Diz o texto, para lhe descobrir a nudez. Eu já quero começar explicando aqui que a Bíblia utiliza lá nas leis e em alguns outros textos essa figura de linguagem, descobrir a nudez, como uma figura de linguagem para o casamento. E por que isso? Porque era dentro do casamento o local ordenado por Deus para que os seus servos, para que os seres humanos desfrutassem da relação uma só carne, da união conjugal. É por isso que a Bíblia utiliza, então, descobrir a nudez como figura para casamento. E ele termina dizendo, eu sou o Senhor. Bom, existem diversas leis proibindo o casamento com diversos níveis, nós vamos observar isso, de parentesco. Mas isso deixa muita gente com uma dúvida bastante interessante na mente que a gente vai explorar no estudo de hoje. Só foi possível a humanidade se multiplicar, por exemplo, lá no período de Adão e Eva, com esse tipo de casamento entre parentes. E de repente Deus dá uma lei proibindo esse tipo de casamento. Então por que acontecia e Deus não falou nada e depois Deus proíbe? Vamos pensar, por exemplo, no período de Adão e Eva. Aqui um pequeno gráfico visual para a gente entender. Então, no período de Adão e Eva, só era possível que Adão e Eva tivessem ali filhos e filhas, não é isso? E eles casassem entre si inicialmente. É assim que aconteceu. E aí esses filhos e filhas, eles tinham mais filhos, mais filhas, que casavam também entre si. Era assim que se dava. E aí havia mais casamento entre eles e aí ia gerando então mais pessoas e a coisa ia acontecendo. E aí depois disso então a gente tinha uma possibilidade de casamentos mais distantes dos familiares. Mas por que Deus então inicialmente aprovou esse tipo de casamento e depois proibiu com leis bastante claras? Nós vamos entender hoje como que vai funcionar. Primeiro eu vou explicar um pouquinho como que funciona esse tipo de casamento biblicamente. Vou apresentar para você algumas hipóteses sobre a proibição de Deus depois. E depois, para quem quiser e ficar até o final, eu vou apresentar quais casamentos que as leis de Levítico proíbem, com qual tipo de parentesco. Então isso vai ser um bônus para você aprender um pouquinho mais dessa questão, se for do seu interesse. Então fique até o final para que você realmente aprenda com profundidade. Vamos começar então examinando esse conceito, que é chamado e conhecido por muitos como um conceito com o nome de incesto. Antes de te explicar isso, eu preciso te dar esse recado. Olha só, tá na hora de você tomar uma atitude, tá na hora de aprofundar no estudo bíblico. E eu criei um material que levou mais de 5 anos para ser produzido, que é o curso
conheça a sua Bíblia de capa a capa, de Gênesis a Apocalipse, onde você vai aprender a Bíblia inteira, em videoaulas começando de Gênesis. Você vai poder estudar aí, do seu celular, tablet, TV, notebook, em qualquer horário. Presbítero, só tenho da 1 às 5 da manhã para estudar. Vai poder entrar lá na nossa área de estudo e fazer os seus estudos e ainda mais tirar as suas dúvidas particularmente comigo. Não é robô, eu mesmo vou responder as suas dúvidas. Quer mais informações? Aqui na área de comentários é só você clicar. A área de comentários vai abrir. Primeiro link fixado aqui no início. É só você entrar na página, ver todos os detalhes. Se ficou alguma dúvida, entre em contato lá comigo que eu respondo para você. Vamos entrar nesse desafio juntos? Lembrando que não são turmas, eu vou te acompanhar pessoalmente. Você vai começar hoje em Gênesis 1 e eu vou te acompanhar passo a passo. Em primeiro lugar, para que todos possam entender essa questão de uma forma profunda, nós vamos aprender a respeito da definição do que significa essa palavra que muita gente fala, o tal do incesto. Segundo o dicionário aqui, Michaelis, o incesto é a união sexual ilícita, ou seja, ela não é aceita, ela não é aprovada. E essa união é entre parentes. E esses parentes podem ser os consanguíneos. O que são consanguíneos? É de mesmo sangue. Então imagine aí que você tem um irmão. Ele é o mesmo sangue seu, Ele faz parte da mesma família. Ou parentes que não têm o mesmo sangue. Vamos imaginar que o seu pai, ele já foi casado anteriormente, ele ficou viúvo, tinha um filho daquele casamento e depois ele casou de novo com a sua mãe e aí você nasceu. Então você tem um irmão que não é basicamente ou inteiramente do mesmo sangue. Ou vamos pensar também numa adoção, que uma pessoa é adotada, mas não é daquele mesmo sangue, mas é seu parente porque foi adotado legalmente. Então isso também é considerado aqui uma união ilícita, segundo o conceito de incesto. No início da humanidade, descrita lá na Bíblia Sagrada, nós observamos que Deus criou o homem e a mulher, Adão e Eva, e deu uma ordem para eles. Olha, vocês vão se multiplicar e vão encher a terra. Essa é a minha vontade para vocês. Nesse tempo, então, a única forma, como nós já vimos no início, de multiplicação da espécie humana era entre o casamento de irmãos. Estamos falando aqui do comecinho mesmo. Somente o casamento com os irmãos era o possível. Mais tarde, com a ampliação de filhos e filhas e mais filhas, foi possível o casamento entre primos. E assim, consecutivamente, nós tivemos cada vez mais uma possibilidade de afastamento desse casamento com parentes mais próximos. Quanto mais crescia a quantidade de pessoas sobre a Terra, mais era possível que os casamentos fossem feitos com parentes mais distantes. No entanto, a gente observa no início que não havia uma proibição. Então era muito comum que casamentos com parentes próximos fossem feitos, principalmente para que se mantivesse ali todo o poder econômico, as terras e tudo mais que uma tribo ela tinha. Isso era muito comum. Então nesse tipo de tempo, nessa época, esse tipo de casamento, melhor dizendo, era permitido por Deus. Portanto, não era considerado pecado. A gente precisa entender o seguinte, que não havia uma lei de Deus proibindo isso. Isso precisa ser compreendido e essa era a única forma, o casamento entre irmãos e parentes muito próximos, da multiplicação que Deus quis, era a única forma que ela poderia acontecer. Devemos ter em mente então que leis sobre isso só vieram centenas de anos depois, quando lá na época de Moisés. Logo, a gente tem que entender que no início aqui do tempo bíblico não tínhamos proibições atuando sobre esse tema. Mas tem uma coisa muito importante aqui, uma observação. Nós não devemos confundir esse tipo de casamento entre parentes com adultérios, ok? Tem gente que faz essa confusão, achando que era uma bagunça. Quando havia casamento entre parentes, era certinho, de acordo com as leis do Senhor, com a forma de casar ali daquela época, com comprometimento, não era adultério entre parentes, ok? O adultério, mesmo antes da entrega da lei de Moisés, lá dos 10 mandamentos, ele já era pecado por conta de Deus ter estabelecido já em Gênesis que a união correta era entre um homem e uma mulher. Então, o adultério já era algo que era impensado, não era de acordo com a vontade de Deus. Agora que nós aprendemos um pouco dos conceitos,
Vamos entender aqui uma teoria ou algumas teorias a respeito dessa proibição de Deus. Eu quero apresentar para você aqui algumas reflexões do porquê que Deus pode ter proibido esse tipo de casamento depois, lá nos tempos da lei de Moisés. Vamos lá. Conforme é facilmente visto na Bíblia, Deus não explica. Olha que interessante. Tem muita coisa que Deus não dá detalhamento lá nas leis em Levítico do motivo que ele proibiu algumas coisas. Por quê? A gente não sabe. Eu imagino que muitas dessas proibições as pessoas não iam conseguir entender. Como eu vou apresentar para você essa teoria interessante. A tentativa de entendê-las, então, os motivos da proibição de Deus, entra no campo teórico, da hipótese. Mas eu creio que é possível compreender um pouquinho a respeito disso, conforme nós vamos observar. Olha só, no início o ser humano ele tinha uma pureza genética. Isso aqui, se você conversar com pessoas da área de genética, elas vão te falar isso. Existia uma pureza genética porque não havia ainda misturas muito grandes das genéticas de casais no sangue das pessoas lá no início, que pudessem causar problemas mais sérios, por exemplo, como nós temos hoje, problemas de casamento entre parentes que podem gerar crianças com alguma deficiência, quando existe esse cruzamento genético de familiares com muita proximidade. Isso não havia no início. Porém, com o tempo, as misturas genéticas que foram acontecendo, elas começaram a aparecer. Esses problemas começaram a aparecer com esse tipo de cruzamento. Claro, todas essas problemáticas têm também como pano de fundo o nosso pecado que trouxe problemas no nosso corpo humano, desregulou as coisas na natureza e também em nós, como nós sabemos, nós passamos a ter doenças e por aí vai. O fato é que por um grande período de tempo, esse tipo de união, desde que dentro da moralidade do casamento, como foi ordenada por Deus, ela não foi reprovada pelo Senhor. E o motivo disso pode ser que essas uniões, elas não traziam perigos ali naquele momento para o ser humano, para a multiplicação, para o crescimento que Deus tinha como propósito. E depois, essas uniões, elas começam a trazer problemáticas e Deus então entra com a proibição. Essa é uma teoria que eu quero desenvolver um pouquinho mais agora na sequência para você. Quando que Deus então ele passa a proibir essa questão do casamento e por quê? Bom, foram lá nas leis que Deus deu ao povo de Israel. No tempo de Moisés, foi ali que Deus proibiu vários tipos, inclusive eu vou mostrar para você essas uniões proibidas na sequência. Vários tipos de uniões, entre elas aquelas entre parentes, que originou, então, esse conceito que nós já estudamos de incesto, ou seja, um tipo de união ilícita diante de Deus. Na lei, Deus deixou claro vários exemplos de uniões que não deveriam acontecer entre o seu povo, entre elas, esse tipo de uniões com parentes com certa proximidade. E por que, presbítero? Olha, hoje, como a gente já começou a desenvolver, com o avanço da ciência, nós sabemos que o casamento entre parentes muito próximos pode gerar crianças com problemas físicos e mentais sérios, devido ao cruzamento do sangue, das genéticas dos pais. Agora pense comigo, esse poderia ser um bom motivo das proibições, não é mesmo? Deus pode ter olhado ali, olha, pensado, agora terminou o momento, já multiplicou, já chegou no meu plano, agora eu vou proibir. Então, em minha opinião, Deus, que sabe todas as coisas, ele proibiu esse tipo de união no exato momento em que seria prejudicial ao homem, ao ser humano. Ou seja, quando começa a fazer mal ao ser humano e ao propósito do Senhor para nós. Além desse fator de saúde, nós temos que pensar também em fatores sociais de problemáticas familiares que começam a aparecer com alguns tipos de casamentos entre parentes. Deus pode também ter querido aqui colocar um ponto final nessas questões. Casamentos com parentes muito próximos que podem causar problemáticas dentro da família. Deus teria essas coisas em mente ao fazer essas proibições? É bem possível. Nós vamos saber com toda certeza? Não, porque não está descrito totalmente claro dentro da palavra de Deus. Mas, obviamente, que quando a gente analisa o contexto amplo, a gente tem que entender que tem um motivo.
né, dele permitir e de repente ele passa a proibir. Não é simplesmente, né, uma ordem arbitrária. Deus sempre tem porquês. E esse, para mim, né, do sangue, os fatores sociais, são porquês muito importantes. E você pode colocar a sua opinião também aqui nos comentários. Agora vamos analisar aqui os tipos de casamentos entre parentes que Deus proibiu ali dentro da sua palavra. Então acompanhe comigo que está bem interessante. Já vou direto nos versículos para a gente não perder nenhum tempo. Vamos começar então. Proibiu casamento entre pai e mãe, ou com o pai e com a mãe, claro, né? Não descobrirás a nudez do teu pai e da tua mãe. Ela é a tua mãe. Então observe que é interessante, né, dentro da lei, o conceito que quando você poderia casar com uma mãe, você está descobrindo a nudez do seu pai. Olha que interessante. Ele considera quase como uma traição. Não lhe descobrirás a nudez. Não descobrirás a nudez da mulher do teu pai. É nudez do teu pai. Então deveria haver aqui um respeito. Então não podia ter casamentos, claro, lícitos, nem ilícitos também, com o pai ou com a mãe. Obviamente, né? Aqui no caso, por exemplo, vamos imaginar que a mãe separou do pai. Aí o filho vai lá e casa com a mãe. Isso era, então, proibido a partir daqui. Casar com irmãos de sangue ou não de sangue, ok? Levítico 18, versículo 9, versículo 11. A nudez da tua irmã, filha do teu pai ou filha da tua mãe, nascida em casa ou fora de casa, a sua nudez não descobrirás. Então aqui o casamento entre irmãos é proibido. Não descobrirás a nudez da filha da mulher do teu pai, gerada de teu pai, ela é tua irmã. Então temos aqui aquela irmã que é do mesmo pai, a mesma mãe, ou irmãos, por exemplo, que o pai poderia ter ali com outra mulher. Era comum, né? A gente sabe, e Deus estabelece isso dentro das suas leis, era comum que às vezes homens dentro dessa cultura tivessem mais de uma mulher. É claro, isso não era o ideal, mas era uma situação que acontecia e Deus proíbe também os casamentos entre irmãos, mesmo que não seja do mesmo pai e mãe, ok? Se for irmão, não é para casar. Temos também casamento com netos proibidos aqui na lei. A nudez da filha do teu filho ou da filha da tua filha. A sua nudez não descobrirás, porque é tua nudez. Então não podia também o casamento com netos e netas, obviamente. Levítico 18, de 12 a 14, casamento com tios. A nudez da irmã do teu pai não descobrirás, ela é parenta do teu pai. A nudez da irmã da tua mãe também não descobrirás, pois ela é parenta da tua mãe. A nudez do irmão do teu pai não descobrirás, não te chegarás à sua mulher, ou seja, a mulher do irmão do teu pai, ela é sua tia. Então, o casamento aqui com tios era também proibido. Levítico 18, 15, a nudez da tua nora não descobrirás, ela é mulher do teu filho, não lhe descobrirás a nudez. Então, casamento com noras também era proibido ali na lei. Em Levítico 18, 16, o casamento com cunhados era proibido. A nudez da mulher do teu irmão não descobrirás, é a nudez do teu irmão. Então aqui mais algo bastante interessante. Temos também a proibição de casamento com enteada. Levítico 18, 17. A nudez de uma mulher e de sua filha não descobrirás. Então essas são as proibições ali na lei. Então você observa, por exemplo, que o casamento com primos, ele já não era proibido. Então é algo bastante interessante para a gente refletir. Eu vou ficando por aqui. Aqui embaixo, o primeiro comentário fixado tem informações do nosso curso e vou deixar mais um vídeo para você continuar o seu entendimento. Já que estamos falando de lei de Moisés, poucos sabem exatamente porque Deus não deixou Moisés entrar na Terra Prometida. Eu vou explicar tudo nesse vídeo. Até o próximo. Fica com Jesus.